Turma, o nosso papo agora no programa é com o candidato que teve a maior votação para deputado federal nesta eleição. Com 26 anos, ele conquistou quase 1,5 milhão de votos, sendo o terceiro parlamentar mais votado da história da Câmara. Formado em Direito, também foi o segundo vereador mais votado em Belo Horizonte. Vocês já estão vendo aqui no telão Nicolas Ferreira ao vivo aqui no Morning Show. São 10 horas e 28 minutos. Fala, Nicolas, beleza, cara? E aí? Bom dia, Paulo, bom dia ao pessoal aí do Morning Show, é um prazer estar aqui. Firme e forte, obrigado, viu, por você ter aceitado aí o nosso convite de participar do nosso Morning Show. Você está em agenda, né, com o presidente da República, o presidente estava por aí ontem, não foi, ou hoje, se eu não estou enganado? Não, hoje recepcionamos ele no aeroporto ali da Pampulha, ele estava dando uma entrevista junto com o governador Zema. E aí voltei para cá para poder dar a entrevista aqui agora. Ô Nicolas, vamos para o assunto principal que está todo mundo querendo saber. Que história é essa de vídeo, cara? Explica pra gente, por favor. De vídeo íntimo aí que foi vazado, enfim. Dá uma explicada pra gente, porque todo mundo foi pego de surpresa nessa história e quer ouvir a sua versão. Por favor. A versão verdadeira, né? Só há uma. Na verdade, não houve nenhum tipo de vídeo vazado, até mesmo porque os vídeos já estavam na internet, porque não são meus. E esse é o modus operandi da esquerda. Já que não tem nada para poder atacar, fiz uma campanha limpa, sem usar um centavo de dinheiro público, consegui rodar várias cidades aí, tive uma votação extremamente expressiva, né? Não só em Minas, mas no Brasil todo. Então acaba que você vira realmente ali alvo, principalmente pela esquerda. Então, algumas pessoas aí, principalmente um parlamentar e uma outra maluca, começou ali a divulgar várias fake news, pegando ali um ator pornô gay, e eu fico pensando, né, cara, que tipo de pessoa que fica vendo ali pornô gay para tentar achar alguém parecido comigo e jogar isso na internet para poder tentar me atacar. Então, realmente é uma baixaria, assim, absurda. Em tempos normais eu nem responderia, essa picuinha de Twitter, minha missão é muito maior do que isso, mas nessa época eleitoral a gente sabe que isso é tudo para tentar desanimar, tentar ali fazer com que a campanha, né, não ande, sabendo que eu sou uma peça importante nesse tabuleiro aí chamado eleição. Então, desmentir tudo isso, graças a Deus a verdade ela vem à tona de uma maneira muito rápida, inclusive as pessoas que denunciaram aí esse vídeo, entre aspas, aí também vazado, a própria pessoa que denunciou, ela seguia e até tinha curtido um vídeo desse ator pornô gay aí. Então, assim, basicamente o tiro saiu pela culatra. Várias pessoas que me acompanham desde criança, pessoas aí que me seguem há 2, 3 anos e que talvez não tenham uma afinidade tão grande assim com o presidente Bolsonaro, mas gostam aí do meu trabalho. A gente mostrou mais uma vez, né, a verdadeira face da esquerda aí, divulgação de fake news. Inclusive, essa semana o TSE pediu para eu retirar um vídeo meu que eu fiz ali falando, né, dando a minha expressão a respeito, minhas opiniões a respeito do Lula, e o TSE decidiu que estava ferindo a honra do candidato e pediu para eu retirar isso, e várias pessoas ali alegando que a gente tem uma máquina, uma rede de mentiras. Inclusive o Brasil Paralelo estava dentro disso, Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, e hoje a gente vê que, na verdade, eles nos acusam daquilo que eles mesmos fazem, né? Ontem tiraram o dia inteiro aí para poder me atacar, mas graças a Deus a verdade sempre prevalece e estamos firmes na missão aí. Muito bem, Nicolas, os caras estão com tempo livre, hein, para ficar fazendo tudo isso, pelo amor de Deus. Cara, os caras devem ter visto muitas horas aí. Os caras estão com tempo livre. Alguém parecido comigo aí. Escuta, ô Nicolas, você vai ouvir uma pergunta agora do nosso Paulinho Figueiredo. Querido Nicolas, que bom te ver aqui, obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Você tocou num tema interessante. Existe hoje uma petição da campanha do PT pedindo para retirada completa, censura, banimento de 34 perfis nas redes sociais que supostamente estariam espalhando notícias falsas. Dentre esses perfis estão de 2 filhos do presidente, tem jornalistas, nosso colega aqui, Rodrigo Constantino, tem outros jornalistas conhecidos do Brasil, Brasil Paralelo, outros perfis, vários perfis. No entanto, nós estamos vendo agora, nos nossos olhos, vários perfis de esquerda, inclusive de um deputado, que estão espalhando coisas sabidamente falsas e da maior gravidade. A gente não está falando de coisas questionáveis. Será que o Lula vai ou não fechar a igreja? Não, a gente está falando de um fato. Alguém pegou um vídeo de cunho sexual e atribuiu a você.
e colocou isso na internet. Durante o domingo, enquanto eu entrevistava o presidente Bolsonaro, o deputado André Janones cortou um vídeo onde o presidente da República citava a acusação que estavam fazendo para ele e colocou no ar aquilo nas páginas dele como se aquilo fosse o presidente assumindo a acusação que tinha sido feita a ele. Era em relação à nomeação do Collor. Queria que você comentasse essa disparidade e dissesse, olha, tem algum caminho jurídico que você está estudando? Como é que você vai responder a isso? Ainda há caminho dentro do TSE, uma vez que você já não está mais em campanha? Como é que funciona isso? Então, eu basicamente deixei todo mundo falar durante horas, porque eu queria saber, de fato, as pessoas que estavam ali me atacando, tirei print de tudo, isso, já enviei para os meus advogados, eles estão tomando conta disso. Alguns serão no âmbito eleitoral, porque ainda está em período eleitoral, e outros serão, de fato, ali no âmbito civil e criminal. Com relação aí a esses ataques, principalmente ontem, que foi voltado a mim, basicamente a esquerda está criando homossexualidade fake por conta de embate político. Então, assim, mesmo aí, digamos, se fosse verdade, que a gente sabe que é uma mentira, mas se fosse verdade, eles estão querendo atacar o opositor deles por conta de homossexualidade. Ou seja, é mais uma prova bem clara que eles utilizam dessas pessoas para massa de manobra, e não porque eles gostam, querem lutar pelos direitos ali dos homossexuais. E com relação a essa questão dessa perseguição aí do PT, e vejo que uma rapidez muito rápida do Tribunal Superior Eleitoral com relação a essa censura, eu vejo que é algo assim, é descarado a disparidade que a gente tem. É uma guerra muito assimétrica. Existe um deputado, que você aí citou inclusive, que todos os dias posta ali um corte descarado e fala, olha, vamos verificar se é verdadeiro ou não, sendo que ele está produzindo a mentira. Então, eu vejo que é uma forma da gente mostrar realmente o caráter aí da esquerda. Várias pessoas ficam em silêncio quanto a isso. Ontem, inclusive, mais uma vez, o Guilherme Amado, né, que deve ter uma tara aí por mim e pelo presidente, com certeza, porque divulgou fake news na época da campanha, agora, mais uma vez, falou que esse suposto vídeo do Nicolas pode interferir. A campanha do presidente Bolsonaro está preocupada com isso. Sendo que, poxa, hoje é para ser o presidente, troquei ideia com ele, não tem nada disso. Mas eles criam esses factoides para poder alcançar aí outras pessoas. Mas, como eu disse, eu tiro o céu pela culatra aí. Muito bem, Nicolas, deixa eu receber quem nos acompanha pelo rádio. São 10 horas e 35 minutos. A gente está entrevistando o deputado federal eleito Nicolas Ferreira, do estado de Minas Gerais, esclarecendo aqui todas as polêmicas, certo, Zoe Martínez? As tretas, que é o que a gente gosta, né? Você gosta, quando Paulo não Matias. É com a gente individualmente, a gente gosta, Paulo Matias. A gente aqui gosta, Nicolas, de uma treta, meu. Movimento do programa. O que você tem para perguntar para o Nicolas? Bom, primeiramente, parabenizá-lo aí pela eleição, né? Parabéns aí, Nicolas. Fiquei muito feliz mesmo. Um grande representante, uma voz conservadora aí na Câmara Federal, que já vinha fazendo um excelente trabalho e agora como deputado federal vai arrasar. Eu tenho duas perguntas para você. A primeira, Nicolas, que eu tô com dó, porque assim, você vai ter que aguentar o Janones e o Boulos. Cara, você vai ter que ter muito estômago. Eu vou bater com o Boulos hoje na CNN, tá? Peguem a pipoca aí. Quando? Que horas? Acredito que 2h30. Ah, ok. Então, eu queria te perguntar, como é que você acha que vai ser a convivência com o Janones? E se essa fake news aí contra você, você acha que tem eleitores de esquerda que se converteram, acharam muito errado o que fizeram com você? Porque eu vi que você tweetou sobre isso, falando que esquerdistas vieram falar com você, falando que era um absurdo o que tinham feito. Você acha que foi um tiro no pé para a esquerda? Respondendo aí, primeiro, obrigado, Zoe, e respondendo a primeira pergunta, a convivência com o Janones realmente vai ser uma convivência no sentido de embates, né, diários, porque no dia que teve ali o primeiro debate da Band presidencial, eu estava ali no bastidores e muita gente viu eu indo atrás dele, né? Só que eles não viram a história anterior. O Janones veio até mim, tentou ali me cutucar ali, tirou uma foto, criou um diálogo fake no Twitter. Ele falou que eu cheguei para ele e disse, Nicolas, Janones, vamos pegar leve, vamos parar de brigar. Olha a minha cara, né, de que falou isso com o Janones. Então ele inventou um diálogo simplesmente fake ali no Twitter, só que quando ele chegou até mim, ele estava tremendo, sabe, mais do que um anão aí num debate anterior. Então, assim, esses caras, eles são de geleia.
eles não têm profundidade, sabe? É um oceano de 5 centímetros. Fala sobre várias coisas, mas quando chega no vamos ver mesmo, eles não têm vivência de embate, vivência de uma luta. Então, assim, minha missão é muito maior. Essa picuinha de Twitter é algo que já passou. Na quinta-feira, né, no caso aí amanhã, eu estarei mais uma vez aí nos estúdios da Jovem Pan, mostrando um projeto que a gente tem, que eu tenho certeza que vai virar aí o jogo para o Brasil. Estou indo para o Nordeste. Então, assim, bateu um desespero muito grande, porque um vídeo, por exemplo, que eu fiz da Foca do YouTube, né, o famoso aí Felipe Neto, só no meu Instagram deu 31 milhões de visualizações. E ele ficou extremamente irritado. Então eu vejo que a nossa força está crescendo. E com relação a que você perguntou aí se o tiro saiu pela culatra, né, se foi um tiro no pé de fato. Várias pessoas, e eu tenho prints disso, posso mostrar, pessoas falando, olha, a gente tem nossas avanças políticas, mas quero me solidarizar aqui a você. Pessoas que me acompanham desde quando eu era criança, que votaram ali em pessoas que eram esquerda, centro-esquerda, mas viram a verdadeira face da esquerda. Então, assim, quero agradecer aqui, né, ao Janones e à Maluca Leres por virar o voto de 13 para 22. Muito bem. Paulinha, por favor. Nicolas, você está embrenhado aí nessa campanha para virar o voto, né? Eu queria que você trouxesse um pouco de qual é essa estratégia, e dentro disso também acabam surgindo outras polêmicas. Então teve uma agora recente de no seu stories ali no Instagram ter um avião da FAB, e as pessoas começam a questionar, você está usando aí do dinheiro da máquina pública para fazer campanha. Como que você está lidando com isso e tentando separar esse seu apoio ao Bolsonaro e essa pressão mesmo de que não se use a máquina pública dentro disso? Daqui a pouco vai sair manchete dizendo: deputado federal Nicolas Ferreira toma banho pelado, porque realmente é a única coisa que eles vão conseguir achar. Ontem eu estive com o ministro do Meio Ambiente, então eu acompanhei a agenda dele. É tudo, obviamente, ali legalizado nos termos. Posso participar de forma remota na Câmara. Continuei trabalhando durante essa época inteira de campanha nas minhas votações. Então, realmente, eles não têm o que falar. Então, são polêmicas para poder não simplesmente destruir, porque eles sabem que eles não conseguem fazer isso, mas é para poder te desestimulando, para também colocando medo nas outras pessoas, para que elas impeçam aí de ajudarem o Brasil, de se posicionarem. Então, assim, eles sabem que durante o quê? Eu tinha 200 mil seguidores quando eu ganhei para vereador. Em 2 anos, ou menos de 2 anos, eu tenho 4,6 milhões só no Instagram. Então, eles veem isso e eles começam assim, cara, a gente precisa parar, a gente precisa desestimular. Só que, realmente, graças a Deus, na época da faculdade, já enfrentei vários Janones, já enfrentei vários Patrícias Leves. Então, assim, para mim não é novidade esse pessoal aí de esquerda e a sua baixaria. Mas, basicamente, eu já até antecipo, que eu sei que isso vai acontecer, vai continuar acontecendo. E da última vez, né, que fizeram isso ali, por exemplo, com o presidente Bolsonaro, o deputado federal, ele chegou em outros cargos. Então, eu fico tranquilo, porque eu sei da minha missão e é maior do que esse pessoalzinho. Muito bem. Filipão, você toma banho pelado? Eu? Eu tomo. Toma. Gosto. É gostoso, né? Eu gosto bastante, é ótimo. Seu microfone está desligado, meu amor, por favor. Aí. O menino aqui do Merchan que desligou. Olha, é o seguinte, deixa eu dizer uma coisa. Eu acho que quando a gente vai, para isso eu posso falar com categoria, né? Eu acho que você medir a sexualidade de alguém através, né, de alguma história, eu acho que é simplesmente você dar um tiro no pé, né? Porque você não vai... Com quem você se deita, você não determina a sexualidade. Você pode estar tendo um envolvimento ou algo do gênero, não determinar a sexualidade, a homossexualidade, a bissexualidade. Isso, nada disso é determinado através de com quem você transa, viu, Guga? Pelo amor de Deus, tá? Com quem você transa. Entendi. Então, assim, a partir daí, eu acho que realmente, quando tentam emplacar essa história, principalmente em cima do Nicolas, de fake news, de homossexualidade, enfim, eu acho que ele pode ficar extremamente tranquilo, porque isso, sem dúvida alguma, é um tiro que sai literalmente pela culatra. Olha que absurdo, né? Sai pela culatra, e eu acho que ele não tem que se preocupar com esse tipo de história, porque vão fazer isso mesmo. E a pergunta, Filipão? Eu gosto da pergunta. Você tem alguma dúvida, alguma coisa?
Não, assim, tipo, quando você vai estar em São Paulo? Amarrado. Muito bem. Guga. Ela vai pra Aparecida com o presidente? Pergunta se ela vai pra Aparecida com o presidente. Você vai pra Aparecida, Nicolas? Não grava vídeo. Não. Amanhã eu estarei aí em Paulo. O presidente está em Belo Felipe Horizonte, ia vai lá pra te Aparecida. encontrar. Muito bem. Vou gravar com o Lacombe, estarei no Pânico aí também, com a Karina Bach. Guga Noblar. Olá, Nicolas, obrigado pelo tempo. Bom dia, Guga. Nicolas, tô curioso para saber, alguma vez na sua vida você produziu fake news? Não. E aquela de ontem que o TSE mandou você retirar do ar, onde você associa o Lula ao uso de drogas em adolescentes e ao fechamento de igrejas e também a assassinatos, roubos, né? Fazendo o L no final. Aquilo que o TSE considerou uma fake news, não é uma fake news? O TSE considera várias coisas, né? Inclusive aí não deixar o presidente fazer live na sua própria casa. Então o TSE não é uma boa métrica aí de justiça. Agora, com relação, por exemplo, a igrejas, é algo realmente latente. A gente pode ver aí o Daniel Ortega, amigo do Lula, por exemplo, fechando igrejas, rádios católicas ali na Nicarágua. Então não é nada absurdo. Você acha normal, tudo bem, você acha ok espalhar isso. E você acha normal também, você também não considera uma fake news espalhar que o Nando Moura tinha um caso com um travesti, como você já fez? É tanto fake news que ele teve que se defender ali na justiça, né? Então eu simplesmente perguntei pra ele, você teve algum envolvimento com um travesti? Prove que você não teve. Você então, acha normal fazer isso? Você não acha que é baixaria fazer isso? Você acha normal também espalhar que o Kim Kataguiri ganhou dinheiro com rachadinha? Você perdeu na justiça um direito de resposta pra ele. Isso não é uma fake news? Eu fiz uma pergunta, mais uma vez, né? A gente tem esse direito de pergunta ainda aqui. Eu perguntei, isso seria uma nova rachadinha? Então eu fiz uma pergunta, já que ele tinha recebido ali dinheiro de assessores. Então, basicamente, você perdeu na justiça. Com tudo que foi feito ontem, de maneira muito bem organizada, com blog de fofoca, com pessoas ali de selo verificado e divulgando Nicolas, algo... só para terminar. Calma. Perguntas e respostas, peraí. Tudo bem, você acha isso tudo normal. Então agora para você divagar o quanto você quiser. Inclusive tem um histórico seu de ter colocado uma irmã para gravar uma pessoa, um garoto de 14 anos trans no banheiro. E depois você soltou isso e fez um estardalhaço e está sendo processado por isso. Alguém com um histórico de espalhar fake news como você tem e de também fazer linchamento até em menor de idade, como você fez nesse caso, alguém com esse tipo de histórico tem moral depois para se sentir atacado quando recebe uma fake news contra ele? Pô, eu não sabia que você tinha outra profissão, né? Fiscal de fake news. Então quer dizer que agora... jornalista tem essa função. Tira fake news. Poxa, realmente parabéns aí, Obrigado. Né? Você é o dono do que é ou não fake news. Agora, Obrigado. Com relação aí a esse vídeo da minha irmã, eu não mandei ninguém gravar, eu não sou onisciente, não, diferentemente de você, né? Eu não sei de todas as coisas. Minha irmã simplesmente viu um homem entrando dentro do banheiro dela, pegou o celular e gravou. Eu pedi pra só usou o vídeo. Eu pedi para a escola se pronunciar com relação a isso. Eu disse, olha, eu acho isso errado. E não somente como político, como representante aqui de Belo Horizonte, agora de Minas, mas como irmão, eu tenho direito de manifestar. Então, assim, eu acredito que quem está nos ouvindo agora, com certeza, não quer ter dentro ali do banheiro da sua filha, 16, 14, 15 anos, um marmanjo ali fazendo xixi ali no banheiro da sua filha. Então, realmente eu tenho que explicar aqui o óbvio, né? Eu estou defendendo as mulheres, inclusive, uma vez de que abre-se uma precedente muito grande para outros homens que se sentem ali mulheres entrarem no banheiro ali de mulheres e cometerem outras coisas. Então eu estava defendendo ali crianças, adolescentes e principalmente as mulheres. Muito bem. Nós vamos fazer mais uma... Calma, Guguinha, calma. Você está muito nervoso. Você fez 5 perguntas aqui. Ficou um talk show isso aqui, querido. Só me dá um minuto. Vamos fazer mais uma rodada. Paulinho, por favor. E ainda é um problema, porque as perguntas que ele fez para o Nicolas nem pode responder adequadamente por causa da pressão da justiça. Então, se o Nicolas responde alguma coisa diferente do que ele respondeu aqui agora, ele, como está debaixo da égide do TSE e depois do outro tribunal que fez a condenação a ele, processo em curso, ele sequer pode se manifestar adequadamente sobre esses assuntos. Então, é uma coisa até injusta
a forma como essas colocações foram feitas. Eu queria sair da área do fiscal de fake news, que aliás teve uma fake news hoje desmentida aqui no ar. Não então, teve. Isso é uma mentira que você está jogando de novo. Bom, a audiência, responda aqui no chat. A Arquidiocese fez uma nota para o Bolsonaro. Figueiredo no Twitter já fizeram um corte. Temos um corte da frase dele, é bem clara. Um convidado, só um minuto. E vai pro YouTube. Um minuto, peraí. Nicolas Nós temos um convidado. Desculpa, Nicolas, desculpa. Você é o entrevistado, eles querem fazer o debate entre os três. Paulinho, a sua pergunta, por favor, para o Nicolas, por favor. A minha pergunta para o Nicolas é o seguinte: vamos entrar no ciclo eleitoral. Vamos fazer uma pergunta objetiva aqui, Nicolas. Você é o deputado federal mais votado do Brasil. Tá? Você teve uma votação impressionante, quase 1,5 milhão de votos. Você teve mais votação do que vários candidatos ao governo do Estado, mais votação do que vários senadores. Você teve uma votação de majoritário numa campanha proporcional. No entanto, o presidente Bolsonaro ficou atrás do Lula no seu estado. Qual é a estratégia, sua estratégia, para ajudar a reverter Minas Gerais em favor do presidente Bolsonaro? Muitas pessoas, Paulo, ainda têm no imaginário de que no tempo do Lula era um tempo de prosperidade, era um tempo que chovia picanha do céu e ele tomava cervejinha. Então, na verdade, agora é construir com a verdade, né? A gente não tem essa prancheta de marqueteiros, né, mentirosos que o Lula tem para poder atingir as pessoas. Então, basicamente, a gente vai viajar ali para o norte de Minas. Fiz um levantamento com a minha equipe de todos os locais onde eu tive bastante votos e o Lula também teve bastante votos. Então pode, de fato, ter acontecido aí esse fenômeno de uma pessoa votar em mim e votar aí no Lula. Mas eu acredito que a gente consegue alcançar essas pessoas com a verdade. Eu vejo que as pautas mais sensíveis para o brasileiro, quando a gente fala, por exemplo, o Bolsonaro levou água para o Nordeste, é algo muito genérico. Mas se você pega ali um exemplo de uma pessoa, né, a Dona Maria, que tinha que andar horas e horas a fio para poder chegar ali, pegar uma água e voltar com aquilo, eu acho que sensibiliza muito mais. Então eu estou indo ao norte sem ali... Quais são as ações concretas em Minas, Nicolas? O que vocês pretendem realmente fazer? Como é que vira isso? As viagens com o governador, com o presidente, né, para as áreas do norte, vamos também em Juiz de Fora vamos em Juiz de Fora. Eu vou fazer vídeos locais, perguntando para as pessoas, para a gente fazer como eu fiz o vídeo da pandemia, né? Hoje a rede social, querendo ou não, é a nossa maior força que a gente tem. Então a gente vai atuar nesse frente, tanto indo com o presidente nas áreas ali mais afetadas, que dá para a gente reverter o voto, quanto também em todos os locais que eu for, eu vou ensinando as pessoas a como virar esse voto. A gente criou um QR Code com todos os feitos do governo Bolsonaro, tanto em Minas quanto no país inteiro. Então realmente agora é uma campanha tete a tete, que eu vou fazer alguns vídeos para poder mostrar para as pessoas o quão realmente danoso e inseguro a gente colocar no poder aí quem estava 16 anos no nosso país ali anteriormente. Muito bem, Zoe. Projetos. Nicolas, eu sei que você deve ter vários projetos aí que você quer colocar em prática, mas ano que vem, quando você chegar na Câmara Federal, pisar lá oficialmente como um deputado federal, qual vai ser o principal projeto, assim, o projeto que você já quer dar entrada, quer correr atrás, o que você considera de extrema importância para o cenário atual? Legal. Muitas vezes a gente pensa que projetos de lei eles vão assim, modificar o Brasil por completo. Se você chega no município hoje, ele não sabe um projeto de lei da sua cidade, mas com certeza ele sabe a música que está estourando, o filme que está estourando. Então a gente sabe que a política nada mais é do que a água que deságua ali da cultura. Então a gente não pode depositar, né, digamos assim, a nossa fé num projeto de lei e isso vai mudar tudo. A gente viu que vários, inclusive ministros, né, da educação, vieram com propostas mirabolantes, fórmulas mágicas para mudar a educação do Brasil, só que a gente sabe que não funciona dessa maneira. Então eu tenho algumas frentes de carro-chefe na minha legislação ano que vem, que eu fiz aqui em Belo Horizonte. Uma delas foram dois projetos meus que viraram leis aqui em BH. O primeiro deles diz respeito à educação financeira, noções de direito e cidadania do contraturno das escolas. Eu acredito que hoje pouquíssimas pessoas sabem gerir o seu dinheiro, principalmente quando é adolescente, quando é jovem. Então fizemos isso aqui em BH e virou lei. E o segundo é com relação ao projeto que dá transparência nos gastos do Poder Executivo. Então, anteriormente, a Prefeitura de Belo Horizonte, ela só pedia ali um dinheiro, né, e não justificava o porquê.
E era dinheiro nosso, de pagador de impostos. Então, hoje é necessário justificar, ter uma recorrência para mostrar para onde esse dinheiro está indo. Então, eu acho que isso combate a corrupção e dá uma transparência melhor aí no funcionamento público. Então, eu vejo que lá na Câmara também quer trabalhar nessas frentes, tanto de liberdade no âmbito econômico, no âmbito educacional, quanto também nas lutas para travar maus projetos, né? Eu não sou arquiteto para viver de projeto, né? Quem vive de projeto é arquiteto. Eu sou realmente o legislador, ou seja, fiscalizarei e farei boas leis para também impedir mais leis de chegarem aí ao nosso Brasil. O Guga tá doido aqui, Filipão. Já me pediu para perguntar umas 30 vezes. Não, só posso fazer mais uma. Entender que existe uma ordem, tá vendo? Paulinho gira. Paulinho pesquisa, dá uma girada. Primeiro é um, depois é outro, certo? Antes do Guga, segundo a minha ordem, é você. Por favor. Você tem... Eu vi que você publicou alguns tweets sobre o Nicolas Ferreira, mas eu me recuso a lê-los ao vivo. Ah, você se recusa? Sim, mas você quer falar? Não, porque eu peguei e falei, o que foi? Eu nem lembro que eu tuitei. Você falou que adoraria fazer uma fake news com ele, né? Não, é verdade. Eu acabei de produzir, né? Eu acabei de publicar isso, viu? Eu coloquei, gente, adoraria uma fake news com o Nicolas. Ah, Nicolas, você me desculpa, mas é verdade. O que posso fazer? Janones vai ficar com inveja. Hã? O que foi? Falei que o Janones pode ficar com inveja. Vamos lá, Guga Noblar, por favor, o que você tem aí? Fiscal de fake news. Você vai pra cima dele, né? Fiscal de fake news de volta aí. Inclusive, depois eu vou desmascarar a fake news da Arquidiocese que citou nominalmente o Bolsonaro na nota, que estão dizendo que eu inventei. Mas vamos lá. Meu querido, ou meu adversário aqui, porque pelo jeito não está gostando das minhas perguntas, Nicolas, você recebeu 100 mil reais de um empresário. Eu vou ter que ler o nome que é muito estranho. Ronosaldo Pereira Neves. E esse dinheiro é suspeito de vir de um esquema da JBS. Ainda é só suspeito, ainda tem que ser investigado. É uma denúncia. Mas você não achou perigoso aceitar 100 mil reais de um empresário com um perfil desses? Alguém metido com a JBS, alguém que já tem um histórico de estar ligado a suspeitas? Qualquer pessoa hoje, quando você... eu abri mão, né, do fundo eleitoral. E qualquer pessoa hoje que seja empresário, é difícil, né, a mídia não achar qualquer tipo de questão a respeito dele. Eu, na época, já desmenti tudo isso, já coloquei algo bem claro. Ele, inclusive, está processando o Guilherme Amado pela essa mentira aí que foi feita. O processo dele está suspenso por falta de provas. Ele é uma pessoa que tem o Martininas, que é um supermercado gigantesco, não o conhecia. Até ele me chamava, ele queria me conhecer para ver, né, ali para quem ele estava de fato ali doando o dinheiro. Então ele depositou 80, deu essa treta toda aí, depois ele depositou mais 20, porque ele é um cara realmente aí, que ele disse, né, ser de fibra, que é corajoso, que não está preocupado com isso. E mais uma vez, Guga, a gente vê que é o modus operandi, né, da mídia em geral. Eles querem colocar medo nos empresários para que não depositem, para que não ajudem as campanhas. E aí o candidato, por exemplo, que abre mão aí, né, do fundo eleitoral gigantesco, muito, inclusive, aí, criticado por vários, simplesmente fica na mão, né? Porque a gente não vai achar empresário nenhum. Então, ele já foi desmentido aí, essa mentira aí da mídia. Ele é uma pessoa que me mostrou depois de tudo ali o processo, mostrou que estava suspenso. E eu deixei, inclusive, um compromisso. Né? Se for colocado aí, tiver uma sentença, eu não tenho compromisso nenhum com a corrupção. Eu devolvo esse dinheiro, não tem problema nenhum. Agora, é bem diferente, né? Quando você tem uma sentença de fato e quando simplesmente agora as manchetes dos jornais se tornam a própria sentença. Então, a suspeita, na verdade, vira fato venéreo, né? Como diz aí o Paulinho Gogó. Então, eu acredito que é mais uma falácia que várias outras que vai acontecer aí durante a minha vida política. Muito bem, Paulinha. Não, e você acredita que o Ministério Público vai investigar? Porque é um pedido, né? Eu acredito que é de uma deputada do PSOL. Essa mesma irrelevante aí foi a que solicitou também no Ministério Público a questão da minha irmã no banheiro, quando um homem ali entrou lá dentro. Então, assim, o Ministério Público ele tem uma instituição que é importante na nossa sociedade, que faz ali de fato a fiscalização jurídica, e quando ele é provocado, ele age, por mais que ele não precise de provocação jurídica, mas ele age. Então, o Ministério Público está fazendo o seu papel de ir atrás, de realmente fiscalizar, e eu coloco aqui a minha disposição, o que eles precisarem para poder ter transparência, para poder aí abrir aí o que seja, qualquer tipo de coisa que eles solicitem, porque realmente é muito bom andar na luz, cara, é muito tranquilo. Então, eu fico à disposição aí da Justiça
e mais uma vez é somente ataques de quem realmente é inexpressivo politicamente e quer subir nas costas aí de alguém que está fazendo um bom trabalho. Muito bem, Zoe. Eu queria perguntar pro Nicolas como é que tá o tio dele, que levou uma capacetada aí, foi agredido por um esquerdista. Então você vê o modus operandi aí, né? Acusam a gente de espalhar fake news e tentam censurar a gente. E eles trabalham com fake news, né? Espalhando aí mentiras. A gente viu aí no caso do Nicolas agora. Falam que a direita é agressiva, que a direita é antidemocrática, mas são eles que agem de forma agressiva. Então eu queria te perguntar como é que tá a situação do teu tio e se o esquerdista foi processado, o que aconteceu? O meu tio está aguardando para ver se vai ser necessário fazer a cirurgia ou se de fato o nariz dele será ali colado, né, naturalmente. Agora, é engraçado o silêncio, né? O silêncio realmente ele é muito seletivo. Então, se isso acontece ao contrário, né, para quem não sabe aí desse fato, estávamos ali no Mineirão, no estádio ali aqui em Belo Horizonte, numa carreata pró-Bolsonaro, e simplesmente chegou ali um pessoal, queria passar o carro de qualquer forma. Meu tio, e as imagens são claras, que não há nenhum tipo de agressão verbal nem nada, simplesmente falou, olha, tem que ver aqui como é que a gente vai fazer, tem muita gente, já estava marcado aqui com a Polícia Militar, e das pessoas que estavam ali, um empurrou, e o outro deu uma capacetada no meu tio, que coincidentemente é sargento da Polícia Militar, quebrando ali o seu nariz. Ele sacou a arma por ele ser um policial e, graças a Deus, evitou ali um mal maior acontecer. Agora, é impressionante como a mídia, como os influenciadores, né, o pessoal aí do fact-check, na verdade, fica em silêncio total. Colocou ele como se ele fosse um bolsonarista, como se tivesse ali tido um atrito político, e na verdade não foi. Na verdade foi uma agressão de graça, a Polícia Militar prontamente agiu, prendeu ali 3, mas, se eu não me engano, um inclusive já foi solto, que a gente sabe como é que funciona a impunidade aqui no nosso país, mas é isso, né? Se é o contrário, estavam aí botando ovos, porque seria o momento perfeito, né? E a mídia caladinha, né, Nicolas? Como é que é, perdão? A mídia caladinha. A mídia calada, teve gente aí do Morning Show caladinho, pô. Hoje tá fiscal, mas na época... Eu nem conhecia essa história, agora a gente tem que apurar, porque, enfim... Tem que apurar, você, é lógico. Tem um vídeo. Se tem seu tio sacou a arma, se deu essa treta, de fato a gente tem que apurar. Eu não conheço a história, por isso que eu não comentei. Agora, pra fechar então, Nicolas, vivendo essa situação que você tá vivendo de linchamento virtual... Ele tá respondendo. Desculpa, não ouvi. Tá ouvindo? É que corta. Tá cortando? Corta o áudio dele quando ele Cadê o Nicolas? Desculpa, Nicolas. Deixa ele falar, peraí. Eu não ouvi. O que eu tô querendo dizer é o seguinte... muitas das vezes eu vejo que o jornalismo, ele só busca saber as histórias que lhe convém, né? Então isso ficou durante o Brasil inteiro sendo falado nisso, no Twitter, nas redes sociais. Então realmente me assusta você saber de tantas coisas sobre a minha vida e não saber disso que foi tão importante um dia antes aí da eleição. Então busco saber, tem o vídeo e eu espero aí então o seu posicionamento com relação a isso. Tá, eu vou assistir o vídeo e se você deixar depois eu apurar e conversar com o seu tio, eu vou me sentir ainda melhor. Agora, só para fechar, depois de viver essa situação que você está vivendo, de linchamento virtual que você está passando, você vai repensar a maneira como você age nas redes, já que você também tem essa imagem de ser alguém que lincha os outros? Ah, tá, então entendi. Então a vítima agora é o autor do mal. Não, você fez isso com muita gente. Você agora está sentindo na pele. Como é que é? Você acha que vai mudar a maneira como você se comporta? Questão sexual de alguém? Você já tá... Acabei de dizer que você citou o Nando Moura tendo um caso com um travesti. Ei, vulgar. E aí, como é que fica? Algo muito objetivo. Então esse é um caso objetivo. Eu já fiz fake news nesse sentido. O Nando Moura, acabei de citar um. Alguma montagem, eu utilizei alguma filmagem mentirosa para falar que era o Nando Moura. Mas falar pode, só não pode montagem? Eu perguntar eu posso. Igual não, olha, tudo bem, você pode fingir então que você não fez. Agora quem assistir vai ver. Então você acha normal, você vai continuar agindo assim. Eu chego ali pro Nando Moura e falo com ele, poxa, eu realmente nunca tive um envolvimento ali com um travequeiro. Simplesmente isso, eu falei isso. E eu tenho direito de questionar, eu tenho direito de perguntar agora. O que foi feito comigo, você está querendo a mesma coisa que vocês fazem, né? Com o mensalão e o tratoraço. Você sabe que o Janones usa essa mesma desculpa, né? Essa como se fosse a mesma coisa. Então, sim, eu não tenho que repensar nada, pelo contrário. Eu acredito que se tem alguém aqui nesse espaço que tem que repensar algo das atitudes, que ataca quando convém, fica em silêncio quando convém, é você, fiscal. Ah, sou eu? Obrigado. Olha, o Janones usa a sua mesma desculpa. Você aprendeu com ele? Paulinho, pra gente fechar a entrevista, vamos lá. Peraí. Pra gente fechar a entrevista, Paulo, por favor. Quero aproveitar a presença do deputado eleito mais votado no Brasil para fazer uma pergunta de novo um pouco mais
construtiva aqui. Nicolas, de novo, me interessa, eu acho que interessa boa parte da nossa audiência, a partir de agora, uma vez que a sua campanha foi um enorme sucesso, a campanha do presidente Jair Bolsonaro, e eu vou retornar a ela. Falamos sobre Minas Gerais, agora eu quero falar sobre um outro segmento no qual você tem uma influência muito rara entre candidatos, entre políticos de direita, os jovens. O presidente Bolsonaro, segundo as pesquisas, e a gente tem que levar isso em consideração com um certo desconto, mas segundo até a própria pesquisa interna da campanha do presidente Bolsonaro, o Lula se sai bem melhor entre os jovens do que o presidente Bolsonaro. Talvez porque os jovens, a tua geração inclusive, não lembrem do que foi o governo do PT de fato e do quanto o Brasil sofreu. Pergunta é, como conquistar os corações e mentes dos jovens para que eles votem no presidente Bolsonaro? Qual é a estratégia? Olha, jovem ele é muito influenciável, né? Jovem muitas vezes é muito manada. Se a gente for voltar um pouquinho na nossa história, e eles ainda não eram crianças, pega aí 2015, na época do não é só pelos 20 centavos. Aquela quantidade de pessoas estavam ali revoltadas por conta da Copa do Mundo, pedindo ali a saída da Dilma, vaiando a Dilma ali no estádio. Então esses mesmos jovens agora, acredito que a sua maioria está pedindo a volta do PT. Porque eu acredito que a mídia ela desumanizou o presidente. Então colocou como se o Lula, o Felipe Neto, várias vezes eles fazem isso, que é uma estratégia bem antiga da esquerda, né? Tentar despersonificar a pessoa como se ela não fosse um humano. Então quem vota no Bolsonaro não tem coração, quem vota no presidente Bolsonaro não tem alma, nem é uma pessoa, não tem escrúpulos. Então você coloca assim, poxa, é desumano apoiar uma pessoa dessa. Então agora eu basicamente tenho falado na minha linguagem para esses jovens, desmontando mentiras que geralmente eles caem. Então, a mentira, por exemplo, que o Felipe Neto falou, olha, 5 fake news que estão divulgando sobre o presidente Lula, colocando como se ele fosse cristão, colocando que ele não irá fechar igrejas e um monte de coisa. Eu desmenti isso, e coincidentemente ou não, uma semana depois, todos os blogs de fofoca, Felipe Neto, a galerinha aí de verificado no Twitter, simplesmente me atacou. Então, assim, eu acredito que tem dado resultado. Aqui em Minas ontem, o Café com Fé divulgou um tracking que deu o Bolsonaro 6 pontos à frente do Lula aqui em Minas. Então eu acho que está dando certo. Essa semana, amanhã, inclusive no Pânico, eu vou divulgar um projeto meu junto com alguns outros deputados e influenciadores para a gente conseguir virar o voto aí no Brasil inteiro. E eu realmente acredito que assim como 2018 foi a mão de Deus ali que salvou o presidente naquela facada, eu acho que também a gente tem uma missão divina. Esses pormenores, sabe, de briga de Twitter, dessas coisas, são coisas que passam. Agora, eu tenho dentro de mim que, de verdade, eu tive essa votação, não foi à toa. Foi para realmente mostrar que, poxa, eu consigo tocar pessoas, eu consigo falar no coração delas. Eu tenho 1 ano e meio que eu estou indo nas igrejas, todos os meus finais de semana, eu me abdico de várias coisas, enquanto vários jovens aí estão em bebedeira, estão em putaria, estão em várias coisas, tentando aí me destruir, eu estava dedicando todo o meu final de semana para poder ir nas igrejas ministrar a respeito do cristão e a política. Então eu vou continuar exercendo essa minha influência, como eu disse, não há fórmula mágica para tocar as pessoas. Eu, como cristão, muito bem. Paulo, só para finalizar, que aquele que convence é o Espírito Santo, então o meu papel simplesmente é ser um canal. Então a gente tem que acreditar na verdade também. Muito bem, Nicolas, obrigado pela sua participação aqui no nosso Morning Show. Nicolas falando com exclusividade para a gente justamente sobre todas essas polêmicas e as estratégias deste segundo turno em Minas Gerais. Obrigado, Nicolas, bom trabalho. Se assume em fevereiro, né? Não é em janeiro, é fevereiro, né? Fevereiro tem a posse, exato. Beleza, obrigado, cara, valeu, volto sempre. Obrigado, Paulo, obrigado, pessoal. E já ia me esquecendo, parabéns pelo seu dia aí, Guga. Um abração. Valeu.